Senador, a gente até estava falando aqui sobre a expectativa, né, desse parecer. Há algum tipo de preocupação sobre como pode vir esse parecer da PGR? Não, não temos a menor preocupação. Acho que é um fato pequeno dentro do problema do país essa situação aí, e alguns teimam e insistem em colocar isso como um grande problema nacional. Senhor, Senador, a propósito dessa dúvida em relação à manifestação do Procurador-Geral e das providências que vêm sendo adotadas pelo Supremo Tribunal Federal, hoje está em discussão lá uma mudança da regra que vigora no Supremo sobre a prerrogativa de foro, né? Pretende-se estender a prerrogativa, mantendo sob a égide do Supremo até os presidentes, parlamentares que deixaram o mandato, que renunciaram eventualmente aos cargos. Tem um cheiro de Bolsonaro nessa decisão. O senhor acha que é plausível a decisão? Acha que o Supremo exorbita? Ouve-se que o Legislativo pode reagir? O senhor vê essa perspectiva de reação do Legislativo? Não, não vejo. Lógico que qualquer tipo de situação que ela é feita tendo um pano de fundo uma situação específica é ruim para o Supremo. Mas eu espero que isso não ocorra, que seja uma decisão soberana, e nós temos que respeitá-la, respeito todas as decisões judiciais. Caso o Legislativo resolva, é uma prerrogativa do Legislativo que também temos que respeitar, e quem tem que legislar é o Legislativo. Mas eu acho muito ruim essas discussões. Essa decisão está sendo feita por conta do Bolsonaro, o legislativo vai reagir. É muito ruim para a democracia e eu acho que não traz nada de positivo para o nosso país. Senador, bom dia, né? Obrigado pela presença aqui no All News. O Supremo, né, ele formou maioria agora com relação à interpretação do artigo 142 da Constituição, que é um artigo que vem sendo usado, né, por setores da sociedade para justificar que as Forças Armadas teriam direito a uma espécie de poder moderador sobre os demais poderes da República, né? Até agora são 6 votos contrários a essa interpretação e deixando claro que as Forças Armadas atendem aos outros poderes, mas não podem ser usadas para nenhuma ação em que o poder suplante os demais, né? Como é que o senhor viu essa decisão e tem chance do Congresso Nacional, do Senado Federal, rever ou propor uma PEC nesse sentido para uma decisão, para uma interpretação diferente daquela adotada do Supremo? Não, não vejo sentido nenhum o Congresso reagir a essa situação, até porque eu concordo com ela, tá certo? Eu acho que dá tranquilidade à nossa democracia e essas pessoas que fazem esses questionamentos acabam com esse argumento. Eu concordo com essa decisão e nós temos que respeitá-la. O senador, não sei se a nossa conexão aqui com o senhor está um pouco ruim, por isso que a gente está colocando algumas imagens aí, porque não está falhando aqui o nosso foco. Eu queria até entrar aqui, tomara que a gente não perca a ligação. Não sei se é melhor fazer uma nova conexão, mas acho que a internet daí da onde o senhor tá falhando um pouco, é isso? Não sei se é possível melhorar um pouco essa conexão. O senhor acha que é possível a gente desligar e ligar novamente? Acho que pode ser melhor, não? Posso Vamos tentar tentar, aqui. senador, porque eu acho que Vou não tentar desligar e tá, tá, ligar tá, novamente. tá com um probleminha aqui na conexão. Acho que é importante a gente ter uma boa conexão aqui para que a gente possa ouvi-lo, né? Ouvir o senador Ciro Nogueira, que recentemente, inclusive, divulgou algumas pesquisas, né, Josias, falando Isso. sobre a força política de Michele Bolsonaro e também do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral. No entanto, isso foi medido em pesquisas internas, né, Josias? É verdade, o PP, que é um partido do Centrão, que hoje tem ministérios no governo, né? Está numa situação muito peculiar. E o senador Ciro Nogueira, que foi ministro do Bolsonaro, ele tem uma posição de oposição mais franca à gestão Lula, e o deputado Arthur Lira, do mesmo partido do Ciro Nogueira,
tem uma relação de proximidade com o Lula, está aproveitando o que o governo tem a oferecer em termos de vantagens para aqueles parlamentares que têm uma visão mais fisiológica do exercício do mandato, né? E tem um pedaço do partido do senador, um pedaço lá de parlamentares do Nordeste e tal, que cultivam uma proximidade com o governo, porque o Lula ainda é popular no Nordeste. Então, o partido está numa situação peculiar. E o senador Ciro Nogueira explora alternativas, porque, aparentemente, Perfeito. se nós vamos perguntar a ele, parece que voltou, né? Senador, estamos comentando aqui, vamos ver se a sua imagem está melhor. Melhorou bem. Estamos comentando a propósito das sondagens que o seu partido fez a partir de uma pesquisa encomendada ao Instituto Paraná Pesquisas a respeito de alternativas eleitorais, né? E a Michele ficou bem posta nessa pesquisa, num tete-a-tete com o presidente Lula, está ali numa situação de empate técnico. O governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, embora numa situação um pouco pior do que a Michele, também está muito bem posto. O que eu queria saber do senhor, senador, o senhor disse a nós aqui numa entrevista no ano passado que o senhor considerava que o Tarcísio de Freitas, por ser governador de São Paulo, era o primeiro da fila nas opções da oposição para 2026. Parece que o Tarcísio de Freitas já não está tão convencido de que é conveniente para ele disputar 2026 como candidato a presidente, talvez seja candidato à reeleição em São Paulo, e o senhor, ao que tudo indica, está explorando alternativas. O senhor acha realmente que a Michele Bolsonaro é uma alternativa para a direita brasileira? Olha, Josias, o que eu considero? Nós estamos com essa situação de inelegibilidade do presidente Bolsonaro, uma situação que nós não concordamos, eu espero que isso ainda tenha condições de ser revisto, mas nós temos que preparar a alternativa. E o que a pesquisa demonstrou, acima de tudo, é que qualquer candidato, daqueles todos que foram colocados, tem viabilidade eleitoral. Porque o Lula, em qualquer cenário, contra um candidato do Bolsonaro, não passa de 44%. É o teto do presidente Lula. Até contra mim, que sou um senador de um estado pequeno, a diferença fica de 44 a 29, que é uma coisa impressionante isso, desde que eu tenha o apoio do presidente Bolsonaro. Então, todos os candidatos, Ratinho, Zema, Tereza, Caiado, Tarcísio e Michele, são candidatos extremamente viáveis. Qual é a força maior do Tarcísio, do meu ponto de vista? É porque o Tarcísio, além de estar com apenas a 2 pontos do presidente Lula, ele tem um diferencial que tem uma rejeição muito menor do que a maioria dos candidatos. E do eleitorado que é volúvel numa eleição presidencial, que a gente nota, porque 43% do eleitorado vota na esquerda, independente de quem seja o candidato, e 43% votam na direita, independente de quem são os candidatos. Esse eleitorado se concentra mais em São Paulo, Minas e no sul do país, que é um eleitorado que pode, por conta do tamanho de São Paulo e por conta, principalmente, da força eleitoral que o Tarcísio se transformou no estado de São Paulo, ser o candidato mais viável, além de uma rejeição muito menor do que os outros candidatos, que o presidente Lula. O Tarcísio tem uma rejeição em torno de 17% a menos do que Lula. É impressionante isso. E numa eleição dessa tão disputada, isso é um fator e um grande diferencial. Agora, Você acha, eu então, que insisto ele na está... pergunta, né? Na hipótese de o Tarcísio decidir, vou concorrer aqui à reeleição em São Paulo, o senhor acha mesmo que Michele Bolsonaro, cujo pensamento é desconhecido, afora as ideias sobre religião, que ela costuma tornar públicas muito frequentemente, ninguém sabe o que pensa a Michele Bolsonaro sobre os grandes problemas nacionais, né? O senhor acha que realmente ela é uma alternativa presidencial para a oposição de direita? Não tenha dúvida, porque a Michelle, em agosto do ano passado, ela tinha menos da metade da intenção de voto de Lula. Em janeiro, ela estava a 7 pontos do Lula. E agora ela está a 1 ponto do Lula. Então, ela tem uma empatia muito grande com o eleitorado, talvez uma das melhores oradoras que tem aqui no nosso país. Ela tem uma capacidade de comunicação impressionante. É um nome, e eu acho que é um nome. Eu sei que existe muito o preconceito contra a mulher no nosso país, mas quem sabe não está na hora de uma mulher assumir o comando do país se
se a dona Michele for escolhida pelo presidente Bolsonaro, contará com o nosso apoio. Mas aí que tá, né, senador? Você está falando até esse ponto que, para mim, é muito caro, com certeza, né? A história das mulheres na política e abrir essa frente. No entanto, até às vezes a forma como o próprio ex-presidente falava da Michelle nesse sentido, né? Dizendo que ela não tinha interesse. Isso está sendo conversado internamente? O senhor mesmo já conversou com Michelle e com Bolsonaro? O próprio Bolsonaro aceita essa possibilidade de Michelle ser candidata à presidência? Eu acho que se a eleição fosse hoje, o nosso candidato seria o Tarcísio. O Tarcísio por conta do eleitorado de São Paulo, por conta do exemplo que está acontecendo em São Paulo. O Tarcísio, quando voltou das eleições eleito, eu tive uma conversa com ele e eu fui bem claro: Tarcísio, você é um nome fortíssimo para 2026. Lógico que você tem que ter o apoio do presidente Bolsonaro, o presidente confia em você, você só não pode cometer 2 erros. O primeiro é brigar com o presidente Bolsonaro. Você viu o que aconteceu com o Dória. Só quem tem liderança pela direita do nosso país hoje é o presidente Bolsonaro. E o segundo é você não cometer o mesmo erro que os 3 governadores de São Paulo cometeram, que foi no dia seguinte das eleições, se lançaram o candidato a presidente passando uma imagem para São Paulo, e São Paulo era um trampolim para a presidência. São Paulo não pode ser trampolim, São Paulo tem que ser um exemplo. Então, pode ter certeza que o Tarcísio não será candidato antes de 2026, é uma decisão que cabe a ele, lógico, mas principalmente ao apoio do presidente Bolsonaro. Quem vai decidir o nosso candidato é o presidente Bolsonaro, por conta da sua força eleitoral, mas se fosse hoje, era ele. A dona Michele tem trabalhado, tem feito um trabalho enorme pelo país afora, é uma grande eleitora pelo Brasil inteiro, mas o foco dela, se fosse hoje, ela seria candidata ao Senado pelo Distrito Federal, não tenho dúvida quanto a isso. Senador, o senhor falou a respeito desse contexto, né? Falou que os candidatos ligados ao bolsonarismo, neste exato momento, seriam bastante competitivos com relação ao presidente Lula, e a gente está num momento em que o governo federal teve uma baixa na avaliação, teve uma baixa na aprovação, inclusive no jeito de Lula governar. Como é que o senhor avalia, neste momento, o governo Lula? Olha, eu estou impressionado com o derretimento, o enfraquecimento da imagem do presidente Lula, principalmente até no Nordeste. Eu sou de um estado aqui, do Piauí, que deu a maior maioria para o Lula no país proporcionalmente. E ontem eu tive em Picos, daqui a pouco eu estou indo para o Maranhão, hoje passei o dia aqui filiando o prefeito, e as pessoas estão impressionadas com o derretimento do Lula aqui. A sensação que o Lula tem no Nordeste hoje é que ele só dialoga com a miséria. Então, para isso, ele precisa que a miséria prospere no Nordeste. As pessoas aqui no Piauí dizem: olha, o Lula quer que o meu Piauí fique eternamente miserável, para que ele possa ter essa força eleitoral permanentemente. O estado do Piauí está cansado de que grande parte da população, a única herança que fique para a população é o Bolsa Família. Mais da metade da população aqui recebe Bolsa Família e não tem carteira assinada. Então, essa realidade de pessoas que historicamente confiaram no PT, confiaram no presidente Lula, e com tudo aquilo que ele prometeu picanha, prometeu cerveja, prometeu que as pessoas iam voltar a andar de avião, prometeu que as pessoas melhoraram de vida, e hoje passou a imagem que o Lula que está aí foi um Lula que veio só para cuidar da companheirada, criar cargos para a companheirada, assaltar as nossas estatais. Você está vendo os prejuízos enormes. As pessoas estão vendo hoje com a internet, por mais que a grande parte da mídia brasileira tente passar o pano nesse governo, as pessoas estão vendo na realidade do seu dia a dia que ele prometeu que as pessoas comessem picanha e hoje não estão conseguindo comprar nenhum arroz com feijão. Então, existe uma frustração muito grande do eleitorado com o presidente Lula. E eu não acredito que ele tenha capacidade hoje de reverter essa situação até 2026. Senador, o senhor fala dos cargos para a companheirada e tal. Agora, o senhor integra um partido, que é o PP, que compõe um aglomerado partidário que se convencionou chamar de Centrão, né? PP, Republicanos, União Brasil. E esses partidos estão lá, usufruindo de cargos, de ministérios, usufruindo de vantagens na forma de emendas. Eu queria lhe perguntar o seguinte: o senhor tem uma posição mais frontal de oposição ao governo,
mas uma outra liderança muito importante do seu partido, o Arthur Lira, se reúne com o presidente, confraterniza com o presidente, acerta votações com o presidente e indica ministros, indica até presidente da Caixa Econômica, vice-presidente da Caixa Econômica. O que eu queria lhe perguntar, assim, com a franqueza que o senhor costuma utilizar, esses partidos do Centrão, como o vosso partido, eles lá na frente, depois de participar do governo Lula, eles se juntarão num projeto alternativo de oposição ao presidente Lula, num projeto, eles se reunirão em torno de um candidato que disputará a eleição presidencial em 2026 contra o Lula? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Enquanto eu for presidente do Progressista, eu não acredito que, não vejo nenhuma voz que tente me enfrentar dentro do meu partido. O Progressista será um partido de oposição e estará em oposição a esse governo. Em minuto nenhum eu autorizei, ou você viu a direção partidária dizer que, por conta dessa indicação de alguns membros do partido que foram indicados contra a minha vontade, contra a vontade da direção nacional, iria fazer algum tipo de compromisso. Você nunca viu, ou mesmo o Arthur Lira, que você fala, eu acho que qualquer presidente da Câmara tem que se reunir com o presidente da República, prometer apoio dos progressistas, porque quem fala pelo progressista é o presidente nacional e eu não acredito que tenha ninguém para me contestar dentro do meu partido. Então, isso pode ter toda a certeza, vocês podem me cobrar e nós iremos estar na oposição. E eu tenho certeza que todos esses partidos aí, mesmo com indicações, como acontece, como tem republicanos e outros partidos, União Brasil, estarão na oposição a este governo. O senhor está falando aí sobre... Quer continuar, Josias? Vai lá, pode continuar. Eu ia mudar de assunto. O que eu queria acrescentar essa pergunta, ministro, o senador, se o senhor acha que esses partidos eles podem eventualmente se reunir numa federação para disputar essa eleição presidencial lá na frente, seja qual for o candidato, o Tarcísio, o Caiado, o Michele, se há a possibilidade desses partidos se reunirem nessa federação. E se o senhor acha que o Arthur Lira, hoje tão de bem com o governo, né? De vez em quando tem uma rusga aqui, rusga ali, mas ele está muito bem aquinhoado no governo, né? Se ele também estará nessa canoa. Olha, quem pode falar pelo Arthur é ele, eu não posso falar por ele. O papel dele transcende as fronteiras do progressismo pelo seu tamanho, pela sua importância como presidente da Câmara dos Deputados. Mas, no que diz respeito à federação, a federação hoje está praticamente consolidada com republicanos. Nós estamos esperando essa situação aí de União Brasil, né, para voltar a dialogar. Não sei se o candidato sairia hoje, por exemplo, se o Tarcísio fosse candidato, ele está no republicano. Se houvesse essa federação, ele seria candidato por essa federação. Mas isso é uma decisão que ainda nós não tratamos com o Tarcísio, não tratamos com o presidente Bolsonaro. É uma decisão lá para frente, mas eu lhe garanto que esses partidos aqui estarão na oposição ao presidente Lula e todas as conversas, quando eu fui comunicado pelo o ministro Fufuca, quando ele veio dizer que ia aceitar o convite do presidente Lula, que eu coloquei que era contra essa indicação dele, que ele jamais poderia falar em nome do partido, em minuto nenhum ele me disse que tratou questão de apoio lá no futuro, até porque ele não estaria autorizado para isso. Queria falar sobre Sérgio Moro, seu colega aí no Senado, senador. Ontem foi dado início ao julgamento dele, um julgamento que tem essa curiosidade, né, junta o partido de Bolsonaro, que é o PL, e o PT, que é o partido de Lula. Como é que o senhor analisa esses processos desses dois partidos contra Sérgio Moro? Acredita na possibilidade de ele ser cassado? Olha, é meio estranho, né? PT e PL, às vezes, no mesmo cenário, mas é uma questão local que nós temos que respeitar. Estamos aguardando, né? O relator fez um parecer muito convicto, né? Parece que bem consolidado. Vamos aguardar a decisão da Justiça, depois tem o TSE, temos que respeitar essas decisões para a Justiça, mas eu sou sempre bem mais favorável à decisão do voto popular, que eu acho que é mais importante para mim. Mas o senhor acha que foi... Mas o senhor acha injusto caso ele seja cassado? Porque juridicamente, o que muitos especialistas em justiça eleitoral dizem é que os argumentos são muito fortes, né? Porque ele veio de uma pré-candidatura à presidência, utilizou isso para depois virar o candidato ao Senado. E que isso seria um abuso de poder, um gasto excessivo de campanha. O senhor vê isso como um problema ou não?
Olha, nós temos que respeitar a Justiça Eleitoral. Eu não tenho conhecimento do caso. Eu espero que a Justiça Eleitoral seja isenta para esse julgamento. Não é porque é o Moro, o Pedro, o João que vão ser julgados. Eu espero que ela não tenha esse ar, porque como a imprensa falou, os ministros, os juízes do Lula têm que votar contra o Moro, os juízes tais estão mais isentos. Então, isso é muito ruim. Eu fico preocupado com esse tipo de situação mas volto a enaltecer. Eu tenho confiança total na justiça brasileira e espero que ela dê o veredito correto nesse e em qualquer outro caso. Falando da questão da justiça eleitoral e das regras para as eleições, senador, o senhor deu, acho que recentemente, uma declaração criticando o Instituto da Reeleição. O senhor acha que o Congresso vai derrubar o Instituto da Reeleição, vai reverter o caso para o Executivo? E aproveitando uma pergunta também com relação à questão eleitoral, o projeto que obriga que militares deixem a fardas, renunciem à farda, né, caminhem para a reserva para poderem se candidatar a cargos públicos, passa no Congresso? Bem, o primeiro, eu votei a favor da reeleição lá atrás e me arrependo muito. Acho que o Instituto da Reeleição foi um instituto que tem prejudicado muito o Brasil. Os projetos políticos, as pessoas só pensam na reeleição e fazem de tudo por conta dessa reeleição. E pensando, em último caso, no que eles prometeram em praça pública. Então, eu acho que, não tenho dúvida, no Senado vai passar com muita facilidade, com quase unanimidade, e na Câmara nós iremos, com certeza, aprová-la. Essa questão dos militares, eu acho que, da forma como veio da Câmara dos Deputados, um exagero. De colocar 4 anos para que a pessoa se afaste, né? Eu acho um exagero, uma punição desnecessária a isso. E eu vou lutar para que tanto os militares. Agora, também acho errado o militar se filiar no dia da convenção, né? E grande parte desses militares que se filiam é por conta de um caso, de um caso específico que deu uma comoção naquela região, e isso eu acho que não é correto. O ideal é que todos fossem iguais perante a lei e respeitasse o prazo, que é para todo mundo, né? Que são 6 meses, e isso que eu acho que é correto, e eu vou lutar para que isso aconteça também com os militares e qualquer outra categoria. Acho que ninguém pode ser diferenciado por conta da sua profissão. Aliás, Senador, falando eu em tenho uma grande militares, curiosidade. é, Por favor, não, eu Fabiola. queria, como ele tocou no assunto dos militares, hoje a gente está aqui com a reportagem do Aguirre Talento, não sei se o senhor já teve a oportunidade de ler, mas mostrando as imagens, né, que mostram a vinda a Brasília do general Cid, ele que ocupava ali o lugar no escritório de Miami da Apex. E pelo que a gente até estava ouvindo aqui, alguns juristas, o uso da Apex, né, para apoiar justamente esses acampamentos golpistas que estavam instalados em frente aos quartéis. Como é que o senhor analisa esse uso, inclusive, do cargo da Apex para fazer isso? Isso pode ser um complicador na sua análise? Olha, se foi utilizada a Apex para isso, é um erro e a pessoa tem que ser punida. Não vejo, como qualquer situação nesse processo, tem os exageros que aconteceram nessas punições, mas tudo tem que ser esclarecido e devidamente explicado à sociedade. A Apex não é para estar fazendo esse tipo de manifestação, nem esse tipo de evento. Então, se isso aconteceu, tem que haver a punição. Senador, eu tenho uma curiosidade. O senhor conviveu com o Bolsonaro até os últimos dias do mandato dele, foi chefe da Casa Civil dele. Em depoimento ao TSE, o senhor disse que foi contra aquela reunião do presidente com os embaixadores, que resultou até na decretação da inelegibilidade do presidente. O que eu queria saber é, o senhor, com o respeito que sempre teve pelo sistema eleitoral, foi eleito e reeleito tantas vezes por esse sistema, né? O senhor teve uma conversa franca com o Bolsonaro na fase final do governo para dizer a ele: olha, presidente, reconheça o resultado das urnas, passe a faixa, dê a essa transição a normalidade que ela merece? Houve uma conversa franca, que parte dos problemas que o Bolsonaro enfrenta hoje decorre dessa impressão generalizada de que ele
tentou virar a mesa, tentou, de alguma forma, subverter o resultado das urnas. O senhor teve alguma conversa franca com ele nos últimos dias da sua gestão? Não tive diversas conversas, até acho que a pessoa responsável para que ele iniciasse o processo de transição me autorizasse a comunicar ao país que esse iniciar a transição. Eu não vi, isso é que eu achava muito difícil um processo como esse, que tentar fazer um golpe no país sem o ministro da Casa Civil ter a participação. E isso eu não vi em minuto nenhum. O presidente sempre demonstrou uma revolta com o processo eleitoral, principalmente decisões do TSE, que prejudicaram, isso eu digo, prejudicaram o processo eleitoral. Eu acredito piamente na eficácia das urnas brasileiras, na legitimidade das urnas brasileiras, na correção, mas o presidente foi extremamente prejudicado no processo eleitoral por decisões do TSE. Eu vou dar um exemplo para você, aquela imagem do presidente que o Lula colocou do início até o final da propaganda eleitoral do presidente, parecia que imitava uma pessoa que estava sendo sufocada. Aquilo, em hipótese nenhuma, poderia ser permitido. Aquela imagem que foi tirada do contexto e a legislação não permite. E aquilo ali decidiu a eleição, aquela imagem. Então, esta decisão prejudicou o presidente, ele era revoltado com essa situação. Agora, o senhor diz Mas em que... minuto nenhum, o presidente demonstrou qualquer tipo de reação a não entregar o cargo. Essa questão dele passar ou não a faixa, isso é uma decisão do presidente. Eu tenho certeza que se o Lula perdesse a eleição agora para o Bolsonaro, eu duvido se ele ia entregar essa faixa. Agora, o senhor Duvido. diz que houve... Mas, senador, O senhor diz que não houve tentativa de subverter resultado de eleição e tal, mas tem uma reunião, senador, filmada, né? Antes mesmo da abertura das urnas do primeiro turno, o presidente com seus ministros, ele orientando os ministros a questionarem o sistema eleitoral, ou então o ministro da Defesa dizendo que tratava a justiça eleitoral como inimiga, o general Heleno, com quem o senhor conviveu muito ali na rotina palaciana, dizendo, olha, se é para virar a mesa, vamos virar a mesa logo antes da abertura das urnas. Quer dizer, aquilo não é uma reunião de alguém que respeitou o processo eleitoral, não lhe parece? José, você é um homem muito mais experiente que eu. Ninguém vai preparar um golpe com uma reunião com 40 pessoas, filmada, com grande parte das pessoas que não concordavam. Ali a falácia, ali as pessoas soltando o que não deveria falar, mas não teve a menor efetividade em nada, nenhuma ação ali. Você viu no final, sim, então vamos preparar aqui, vamos virar a mesa. Qual é o próximo passo de fazer o golpe? Não teve nada senador, disso. senador, Ninguém vai fazer um Né? golpe com 40 pessoas numa Mas sala tem outras filmada. reuniões, não, senador, senador, que então, não mas são, não é só essa, essa, na né? verdade, é uma, né? Porque É. você falou da reunião fechada, né? Existe uma reunião fechada, mais de uma, de 7 de dezembro, por exemplo, de 2022, quando o presidente Jair Bolsonaro levou aquela minuta de decreto propondo, né, um GLO e depois estado de Eu não defesa, acredito que isso tenha prisão de acontecido. Alexandre de Moraes. Mas nesse caso, o senhor acha então que os então comandantes do Exército, o Freire Gomes, e da Aeronáutica, Batista Júnior, mentiram? Olha, primeiro, eu não acredito que essa reunião tenha acontecido. Isso aí é uma reunião relatada por um delator ou por pessoas que prevaricaram, como esses dois ex-comandantes, ou são caluniadores. Porque eu tenho certeza, vocês aí que são firewall, vocês acham que se o presidente Bolsonaro tivesse ganho as eleições, esses generais estariam contando isso ao país depois de tanto tempo? Pode ter certeza que não. Estavam, em vez de bater no presidente Bolsonaro, estariam batendo continência. Então, Então, esses dois generais ou são prevaricadores ou são caluniadores. E eu acredito muito mais na segunda opção. mas no caso de prevaricadores, significa que teria acontecido a reunião. Exatamente. Exatamente o que eu digo. Mas, ou Ou seja, eles é uma coisa ou outra. mas que na Agora, reunião teria sido agora você discutido diz, o golpe de vim Estado. depois de 9 meses denunciar um fato tão grave ao país e Não, ninguém questiona isso. O que eu senador, fico impressionado é que ninguém questiona isso. Ninguém questiona que esses para além generais da... que comandavam as duas forças tão importantes para o nosso país não denunciaram ao Brasil isso, porque se fosse comigo, eu denunciaria ali. Mas Isso Não, não então, mas pode. sabe, Isso aí. senador, essa o que o senhor está observação que o senhor faz, senador, não é correta, né? Que ninguém questiona isso. Nós mesmo aqui Não, já não vejo ninguém cansamos de questionar. questionar.
Opa, cansamos de questionar, né? Pois eu peço desculpas aqui, eu não vi, então, esse É, questionamento na imprensa brasileira. se Peço o senhor for desculpa. procurar, vai encontrar, né? Muito Perfeito, questionamento sobre a forma como eles silenciaram lá atrás e só perfeito. agora. Há outro questionamento. O Freire Gomes foi instado a aderir ao movimento, a tentativa de golpe, por uma carta de oficiais da Ativa. Mais de 40 oficiais da Ativa subscreveram essa carta. No depoimento dele, ele diz que identificou alguns desses oficiais e puniu o general Tomás Paiva. Agora está dizendo, olha, estou verificando para ver se foram realmente punidos ou não. Agora, o que chama a atenção, senador, e aí eu queria lhe perguntar se não lhe chama também a atenção, é que quem está fazendo as acusações, formulando as acusações contra o Bolsonaro, não são petistas, não são esquerdistas desvairados, é o ex-ajudante de ordens dele, são comandantes que Que estavam está o quê? sob a Que está presidência dele, preso. né? Estava Sem preso. dúvida. Não, mas delator não é freira, né, senador? Quem delata é porque cometeu Exatamente. crime, né? Ou então Então, para sair da cadeia, né? Ou então pode a ser, grande maioria dos pode ser. delatores é para sair da cadeia. Agora, se fosse só o Delação de delator, mas pessoas aí chegam os presas. comandantes, o senhor acha que essa investigação toda ela é furada? Se não tiver provas, e pelo menos quem me diz isso aí não sou eu, não, José, é o Supremo. Delação sem prova não tem validade. Sem Mas, Tudo que o dúvida, mas o senador, apareceu senhor até, acha que tudo que o apareceu até próprio agora. presidente Jair Bolsonaro, senador, o próprio presidente Jair Bolsonaro, no ato na Avenida Paulista, no dia 25 de fevereiro, ele confirmou a existência daquela minuta. Ele só menosprezou a existência Não, dela. peraí. Mas ele não E disse que pelo ela não amor de Deus, existia. por favor, que o presidente explicou desde o início que essa minuta ele teve acesso no celular do Cid, quando foi apreendido, que foi entregado o processo. Isso aí já foi mais do que explicado pelo advogado do presidente Bolsonaro. É isso, ele Sim, fala. mas ele falou que ele teve acesso a isso. Por que que o presidente, Não, então, quando o presidente, pelo que foi explicado pelo jornalista, vamos esclarecer. O presidente disse que teve acesso quando teve a disponibilidade do que estava no celular do Cid. Ele não disse em minuto nenhum que teve acesso a isso antes. Outras pessoas falam se me outras lembro coisas, né? bem, Agora, quando o senhor fala é, que não tem provas, né? A gente tem várias sequências aí que aconteceram, inclusive o 8 de janeiro, essas reuniões que foram relatadas, que o senhor disse que podem não ter acontecido, esses documentos encontrados, a gente tem Gente, aí. ninguém vai esperar, Luciana, dar um golpe depois de sair do poder. Pelo amor de Deus, aquilo são as pessoas, uns coitados que foram levados àquelas depredações ali por conta da inoperância da Força Policial de Brasília, que nunca, ainda hoje deveria ter sido questionado por que que a Força Ô, Nacional não entrou para impedir agora, aquilo. o ô, senhor Ninguém é, senador, aquilo agora, ali, senador, o senhor tem uma ninguém história. imaginava. Quem é o grande. Me diga, me cite aí dessas pessoas que estão presas, um grande líder de movimento que estava lutando por golpe. Não tem ninguém. Ali mas são as nesse pessoas que sentido, têm o que ser senhor, punidas por depredação exemplarmente, porque têm que ser condenadas por terem depredado os principais símbolos nacionais e têm que ser punidas exemplarmente, mas não por questão de golpe. mas o senhor defende nesse sentido, senador, a aprovação do projeto apresentado pelo senador Mourão a respeito da anistia para quem participou do 8 de janeiro? Total, porque ela foi exagerada. E eu tenho certeza que o próximo Congresso Nacional irá aprová-la. Nós não podemos essas pessoas serem condenadas a 18 anos de cadeia, enquanto outras pessoas que são condenadas no nosso país porque mataram pessoas, esquartejaram, foram condenadas por muito menos que isso. Essas pessoas, eu defendo que elas sejam condenadas, mas por depredação de prédios públicos, exemplarmente. A punição mais alta é essa. Ô, senador, o senhor tem uma senador, história na pela política, sua. né? O senhor tem uma história na política e o senhor sai em defesa muito forte de Bolsonaro, negando aqui, né, E que tudo isso tenha acontecido, né? Falando, entrando um pouco, o senhor não falou essa palavra, mas muito do que a gente ouve de uma espécie de perseguição que existe. O senhor tem algum receio de sair em defesa dessa maneira como o senhor defende, caso essas investigações avancem e consigam comprovar
essa tentativa de golpe que é vista por muitos, né? Até pessoas que nem são favoráveis ao governo, né? Mas que analisam e enxergam isso até juridicamente, que isso aconteceu no nosso país, historiadores mergulhados. E o senhor não tem receio de sujar a sua história, em sair em defesa de alguém que possa ter tentado um golpe no país? Eu tenho um orgulho enorme e estarei, enquanto eu estiver na minha vida pública, eu estarei ao lado do presidente Jair Messias Bolsonaro. Tenho um orgulho enorme de ter pertencido ao seu governo, de ter sido seu principal ministro. Tenho muito orgulho do que nós fizemos com o ministro Paulo Guedes, com o Tarcísio, pelo nosso país. Tenho uma frustração muito grande que nós íamos escolher esses frutos agora. E eu estarei de ter uma consciência tranquila de estar do lado correto e não tenho a menor dúvida que nada será aprovado contra o presidente Bolsonaro. Senador, lá atrás, o senhor teve uma proximidade muito grande com o presidente Lula, né? Chegou a se aliar ao PT lá no seu estado, no Piauí. Hoje o senhor ainda mantém algum tipo de relação com o presidente Lula? Se ele o chamasse para conversar, o senhor iria? O senhor acha que no passado, essa proximidade que o senhor teve, participou, inclusive de governos anteriores do PT, foi um erro? Olhando pelo retrovisor, o senhor se arrepende? Eu quero até esclarecer qual é a minha relação com o Partido dos Trabalhadores. Eu fui eleito em 2010. Antes de 2010, eu nunca tinha votado no PT na minha vida. Em 2010, eu fui eleito contra o PT aqui no meu estado. Não apoiei o presidente Lula naquela época. O presidente Lula tinha 2 candidatos do PT aqui contra mim e eu venci um dos candidatos. O outro foi eleito junto comigo, mas como adversário. Na eleição seguinte, nós tivemos juntos. A única vez que eu apertei um 13 na minha vida, e foi a pior delas, a que eu mais me arrependo, foi na Dilma. Eu votei na reeleição da presidente Dilma porque meu partido fazia parte do governo e me arrependo, vou me arrepender pro resto da minha vida desse erro. De lá para cá, eu nunca votei no presidente Lula. Agora tenho um respeito enorme pelo presidente Lula, principalmente por Lula que veio para combater a miséria no início, pelo que ele fez para combater a miséria. Esse Lula que está aqui hoje, que é um Lula que veio apenas para trazer cargos para a companheirada, para frustrar a população brasileira, para manter o meu Estado na miséria, como se encontra há 20 anos que o PT comanda o meu Estado, e aqui só se prolifera os piores índices do país em DH, esse eu não tenho a menor aproximação e jamais estarei a seu lado em qualquer sentido. Sempre estarei, até o final dos meus dias, Javier, contra o Partido dos Trabalhadores, contra o que ela representa para o Nordeste. Então, eu tenho um respeito pelo presidente Lula. Tenho um respeito, e tenho certeza que ele tem esse respeito por mim. Se ele não tivesse esse respeito por mim, ele não estaria procurando o meu apoio. Mas, infelizmente, os nossos caminhos se separaram e são irreconciliáveis. Eu sempre estarei, porque eu não acredito no que eles estão fazendo pelo país. Eu não acredito nesse Lula 3, que é um Lula muito pior do que o Lula 1. Ele está procurando seu apoio? Teve uma pergunta sobre isso, Fabíola, rapidinho. Mas o senhor, pelas entrevistas que o senhor tem dado, talvez o senhor saia para governador em 2026 do Piauí, tem essa possibilidade. Neste caso, se o PP estiver naquele momento, né, numa situação próxima com o governo Lula, o senhor não aceitaria o apoio de Lula? É impossível. Isso é impossível de acontecer. O PP, quem fala pelo progressista sou eu. Quem fala, então, uma candidatura para governo do Piauí, o senhor não aceitaria o apoio de Lula? Não. Se eu for candidato ao governo do Piauí, é com apoio do candidato de centro-direita que eu estou lutando. Ou o presidente Bolsonaro, ou Tarcísio, ou Michele, ou Caiado, ou Tereza, ou Zema, qualquer um, Ratinho, qualquer um desses. Eu estarei no palanque desse, ou disputando o cargo de senador, candidato a governador. Eu sei que não é uma tarefa fácil você enfrentar o presidente Lula no Piauí. Mas saiba que já foi mais difícil no passado. Mas o senhor até falou agora assim, ele está me procurando, né? O Lula chegou a lhe procurar, ele mesmo, mandou enviado? Qual é esse apoio que o Lula está procurando do senhor? Olha, isso é natural. Eu sou presidente dos maiores partidos do Congresso Nacional, que tinha uma tradição de apoiar governo no passado. Então, só que a política mudou, e quem mudou essa política foi o presidente Bolsonaro. E mudou. Se vocês olham aqui, ó, o progressista,
ou União Brasil, ou o Republicanos, tem membros do nosso partido como indicados no Ministério. Veja se mudou antes deles entrarem a votação dos deputados. Isso não muda. Hoje as pessoas, ao votarem em Brasília, são cobradas no segundo seguinte nas suas redes sociais, nos aeroportos, a retornar às suas bases. Não muda nada isso. Essa é uma falsa impressão e um costume que o presidente Lula tinha no passado. Ah, não, vou entregar os cargos, as estatais e vou ter apoio. Veja a dificuldade, se diminuiu com a entrega desses ministérios, e quanto mais chegar perto das eleições, ela vai aumentar, Josias e meus queridos amigos. Agora, essa autonomia se deu porque o Congresso avançou muito sobre o orçamento, né, Também. senador? Hoje, o Congresso depende menos do Executivo para indicar para onde deve ser aplicada a verba, né? Também, mas também, José, a fiscalização do eleitor. Olha, antigamente, você acha que você acompanhou ao longo da sua trajetória, como um dos maiores jornalistas do nosso país, antigamente as pessoas não lembravam nem quem tinha votado para deputado. Hoje, no segundo seguinte, quando eu volto ali no Senado Federal, eu tenho um caminhão de pessoas fazendo críticas ou elogios à minha votação. Hoje as pessoas são muito, graças a Deus. E quem fez isso foi Jair Messias Bolsonaro, trazendo essas pessoas a fiscalizarem as votações do nosso país, dos seus parlamentares, dos seus indicados. Senador, queria agradecer a sua entrevista ao vivo aqui, está rendendo bastante, muitos comentários aqui. Queria agradecer a sua presença aqui, volte outras vezes, sempre importante conversar com o senhor. Foi um prazer enorme estar com vocês, sempre serei convidado, terei muito prazer de estar com vocês. Obrigada. Obrigado, senador. Obrigada. Obrigado.